Eu morei sozinha depois do meu segundo ano de faculdade. No meu terceiro ano, eu morava fora do campus, em um complexo de apartamentos fechado, e você precisava de uma chave para entrar. A maioria dos moradores eram estudantes. Algumas famílias moravam lá também. Brian era um garoto que morava com sua família lá. Eu o vi por aí quando fui lavar roupa, e ele gostou de falar comigo. Ele estava na 5ª série naquele ano. Ele conversava comigo e nós conversávamos enquanto eu lavava minha roupa. Ele me contava sobre a escola. Foi bom. Isso meio que me fez pensar em quando eu estava na 5ª série. Ele costumava me perguntar o que estava fazendo. Eu geralmente dizia que estava estudando. Um dia, ele me pediu meu endereço de e-mail. Ele disse que começou a escrever histórias e queria enviá-las para mim. Parecia inofensivo, parecia saudável. Eu dei a ele meu endereço de e-mail. Ele começou a me enviar essas pequenas histórias de terror. Havia histórias de casas abandonadas, palhaços assassinos e coisas assim. Enquanto escrevia isso, acabei de lembrar que isso foi na época em que tivemos um problema de palhaço e houve relatos de ataques de palhaços. Eu respeitei que ele tinha isso como hobby. Eu nem sempre respondia aos e-mails dele, mas sempre mencionava algo para ele quando o via. Então ele me convidou para a sua formatura no ensino fundamental. Eu estava no meio das finais. Eu também não queria desistir de uma manhã inteira de sexta-feira. Então, em vez disso, enviei a ele um cartão Hallmark parabenizando-o. Eu pensei que isso seria doce o suficiente. A próxima vez que o vi, ele não parecia feliz. Ele disse algo como teria sido apenas 1 hora e ele me viu passar mais tempo com meus amigos. Eu realmente não sabia o que dizer em relação a isso porque ele meio que tinha razão. Acho que isso realmente cruzou a linha quando ele me pediu para jantar com ele. Ele disse, só eu e você. Eu disse, acho que não. Mas ele continuou pressionando, dizendo coisas como, eu só quero te conhecer melhor. Ainda o mais louco é que ele estava fazendo isso enquanto sua mãe estava lá. A mãe dele podia ouvir tudo isso. Eu pensei que ela iria intervir. Ela não fez. Ela riu. Quando seu filho de 11 anos está pressionando uma estudante universitária a sair com ele depois que ela já disse não, esse é um ótimo momento para um pai intervir e ajudar a impor limites. Eu não fiquei naquele apartamento por muito tempo depois disso. Eu tive uma sessão de verão que terminou em agosto e depois me mudei para um lugar diferente para o ano seguinte. Eu mantive distância. Eu não queria outro convite para nada. Eu dei respostas de uma palavra para aquele garoto. Evitei contato visual. Eu também bloqueei o endereço de e-mail. Depois que me mudei, não tive notícias do Brian por alguns meses. Então, por volta de outubro, comecei a receber cartas anônimas enviadas para o meu novo endereço. Abri o primeiro envelope e o bilhete dizia, é tão fácil segui-lo. Você consegue ouvir os passos atrás de você? Eu me senti enjoada. Estava desconfortável até mesmo lembrando daquele momento agora. Então recebi uma segunda carta que dizia, eu sei o que você fez. É engraçado como você acha que acabou. Eu tinha lido o suficiente das histórias daquele garoto para reconhecer a sua escrita quando a visse. Era assim que os personagens em suas histórias poderiam falar. Eu soube instantaneamente que era ele quem estava me enviando essas cartas. Eu me senti ridícula chamando a polícia, mas eu fiz. Imagine ligar para a polícia e dizer a eles que uma criança de 11 anos pode estar me enviando cartas ameaçadoras anônimas. A polícia me disse que não havia nada que eles pudessem fazer, porque nenhuma lei havia sido quebrada. Eles não conseguiam rastrear as letras. Eles também disseram que essas cartas eram mais comuns do que algumas pessoas imaginavam e que não havia evidências concretas para acreditar que eram daquele garoto. Eles também me disseram que às vezes esses tipos de cartas vêm de remetentes que o destinatário nunca conheceu antes. Acho que a polícia estava certa. Não havia como provar isso, mas eu sei com certeza que aquele garoto me enviou aquelas cartas. Nunca houve uma terceira carta. Nunca mais ouvi falar dele. Acho que ele mudou para outra coisa. Talvez ele tenha encontrado outras pessoas para passar o tempo pensando, espero que pessoas de sua idade. Eu gostaria que os policiais tivessem levado isso mais a sério, mas entendo por que eles não o fizeram. É difícil investigar uma situação que não tenha nenhuma evidência. Eu era uma criança tímida. Na escola primária, acho que não falava com ninguém a menos que me falassem. E mesmo assim, muitas vezes, ficava tão ansiosa com a forma como me percebiam que mantinha minhas respostas curtas e passava as próximas horas revivendo a conversa na minha cabeça, esperando não parecer estranha.
Também tive muitos problemas com meninos, então não foi à toa que passei muito tempo no escritório da orientadora. Minha orientadora era uma mulher doce e mais nova. Ela e minha mãe se davam bem e eu até mantive contato com ela pelo Facebook quando fiquei mais velha. Ela era realmente incrível. Quando cheguei ao ensino médio, tinha saído um pouco da minha concha. Me tornei líder de torcida competitiva no time da escola, estava em todas as aulas de AP/honra e era aluna de arte com melhor classificação e presidente do clube de arte. E também namorei um completo babaca. Eu realmente tive a experiência completa do ensino médio. Agora, na minha escola, havia a opção de fazer aulas de tecnologia em um centro de aprendizado aplicado. Eles ofereciam uma tonelada de cursos, como cosmetologia, auxiliar de enfermagem, automotiva, etc. E era realmente uma ótima ferramenta para quem não planejava ir para a faculdade ou que só queria algumas habilidades técnicas antes de se formar no ensino médio. Eu não pude fazer nenhum curso na escola técnica, mas meu namorado fez. Ele fez algum tipo de curso de polícia e ele foi ensinado pelo marido da minha orientadora da escola primária. Agora, este era um homem muito grande. Quero dizer, o homem mais forte que eu já vi. Seus braços eram do tamanho da minha cabeça, e isso não é um exagero. Aparentemente, ele foi campeão de queda de braço em uma época, e eu queria estar brincando, mas não estou. Ao longo dos poucos semestres que meu namorado teve em sua aula, os dois ficaram bem próximos. Acho que ele se tornou uma espécie de mentor para ele, e como eu conhecia a esposa dele, acabamos até jantando na casa deles. Olhando para trás agora, não faço ideia de por que 2 professores acharam que era uma boa ideia convidar 2 alunos do ensino médio para a casa deles, mas eles fizeram. Eles tinham 2 filhas pequenas, provavelmente com 5 e 7 anos. Elas também faziam líder de torcida competitivo, então passei a maior parte da noite conversando com elas. O jantar foi tranquilo e eu nunca pensei 2 vezes sobre isso, por mais estranho que fosse. Depois, o professor do meu namorado me seguiu no Instagram e ele curtia, comentava minhas fotos e ocasionalmente me mandava mensagens. Nunca foi sobre nada estranho, e como ele era o mentor do meu namorado e marido da ex-orientadora, eu literalmente nunca pensei 2 vezes sobre isso. Lembro-me dele me mandando uma mensagem uma vez para perguntar se eu iria lá em casa para dar aulas de ginástica para as filhas dele, e eu literalmente pensei, uau, que ótima ideia. Eu era burra. Agora, avance 1 ano ou mais. Finalmente percebi que meu namorado era um idiota e terminei com ele. Eu via o professor dele nas minhas competições de cheerleading e ele ainda ocasionalmente me mandava mensagens, mas eu não achava isso estranho já que as filhas dele também gostavam. Eu estava sentada em estatística AP um dia, brincando na última fileira com uma amiga minha, quando ouvi meu nome ser chamado pelo interfone. Queriam que eu fosse à sala da diretora. Quase simultaneamente, meu padrasto começou a me mandar mensagens fazendo perguntas estranhas sobre fotos que eu não entendia. Toda a minha ansiedade voltou de uma vez. Eu nunca tinha ido à sala da diretora antes, e quando me levantei para sair da aula, todos ficaram me encarando. Entrei no escritório e fiquei surpreendida ao ver minha mãe parada lá chorando, um detetive ao lado dela e uma grande pasta amarela sentada em uma mesa na frente deles. A pasta estava cheia de fotos minhas, e elas foram encontradas no telefone do professor do meu ex-namorado. A pasta era incrivelmente grossa. Ele estava me perseguindo e eu não fazia ideia. Eu nunca abri a pasta porque não queria saber. Depois que saí do escritório naquele dia, nunca mais ouvi falar sobre isso, exceto que ele foi demitido. Quase parece um sonho febril, mas aconteceu. Só estou feliz por nunca ter ido à casa dele para dar aulas de ginástica para as filhas dele. Então, para o professor do meu ex-namorado e marido da orientadora, que a gente nunca mais se encontremos. Eu estava passeando com o cachorro da minha amiga e um cara começou a me seguir. Isso aconteceu uns 2 anos atrás, quando eu estava no apartamento do meu namorado. Ele tinha uns 3 colegas de quarto na época. A gente tudo já tinha trabalhado junto e era amigo, mas eu morava nos dormitórios da faculdade. Na época, eu e meu namorado estávamos sozinhos na casa. Ele estava de folga e eu estava visitando ele num dia livre da escola. O cachorro dos colegas de quarto dele começou a choramingar, claramente querendo ir lá fora fazer xixi. Por motivos que eu esqueci, eu me ofereci para levar o cachorro para dar uma voltinha no condomínio.
A área onde o apartamento do meu namorado ficava não era a pior, mas também não era a melhor. Mas eu me sentia seguro o suficiente para passear com o cachorro sozinha. Principalmente porque estava claro lá fora. E o fato de eu estar usando um moletom grandão, uns shorts, cabelo solto jogado num coque meio triste com meus óculos grandes, eu geralmente nunca chamo atenção. Então eu realmente não esperava chamar nenhuma com a roupa de preguiçosa que eu estava usando. Enquanto eu estava levando o cachorro para uma área com mais grama, eu passo pelo lixão onde um cara está parado. Eu dou um oi para ele, mas deixo ele na dele. Quando eu passo por ele, ele fala: "Ah, eu gostei do seu cachorro, qual a raça dele?" E vem para perto para fazer carinho no cachorro. Se você já teve um bicho de estimação antes, isso não é uma interação suspeita e é bem comum. Eu abri um sorriso simpático e falei: "Ah, acho que é mistura de chihuahua, é o cachorro da minha amiga." Depois que ele parou de fazer carinho no cachorro, eu vou continuar minha caminhada, só que ele está me seguindo. Isso nunca tinha acontecido comigo antes, então eu entendo se você achar que minhas próximas ações foram bem burras. Ele anda mais rápido para chegar do meu lado, e ele está tentando continuar a conversa sobre cachorros. Eu estou tentando ser educada, mas estou começando a ficar nervosa. Meu estômago gela quando ele pergunta onde eu moro. Eu tentei manter a calma e agir como se não estivesse me incomodando. Eu falo: "Ah, eu não moro aqui, estou visitando meu namorado." Nesse momento eu viro para o apartamento do meu namorado, tanto para insinuar o quão perto ele está e medir o quanto eu já andei até agora. Ele fala: "Ah, eu estou aqui ajudando meu tio a se mudar. Aposto que seu namorado não ia gostar de me ver conversando com você." Eu tento rir nervosamente, mas estou percebendo que preciso cair fora dessa situação. Mas eu não quero simplesmente surtar e correr. Eu não conheço esse cara. Eu não sei se ele tem alguma coisa com ele que possa me machucar. Eu percebo que, felizmente, eu estou com meu celular. Eu começo a andar para um pedaço de grama para o cachorro ir. Antes que eu consiga chegar lá, o cara me fala para esperar um pouco. A gente está numa área do condomínio que fica perto de umas escadas. A grama está literalmente na minha frente, mas eu congelo que nem um idiota. De novo, eu nunca estive nessa situação e aparentemente eu tinha as habilidades de sobrevivência de um amendoim. Ele senta nas escadas e fala: "Agora seu namorado não pode nos ver", e disfarça como se fosse uma piada. Ele começa a falar, mas eu não consigo realmente prestar atenção no que ele está falando, porque eu estou tentando encontrar uma forma de sair da situação sem me machucar. Eu tô com medo de tentar correr ou pegar meu celular, ele tentar me segurar ou me machucar de alguma forma. Eu acho que preciso tentar ficar calma e despreocupada. Eu falo: "Ei, eu preciso ir, o cachorro realmente precisa ir no banheiro e eu preciso voltar pro meu namorado." Ele não parece resistir ao meu pedido, até que ele se levanta. Ele fala: "Então, posso te dar um abraço de tchau?" Antes que eu possa responder, ele está me abraçando, me empurrando contra a parede de cimento atrás de mim. Ele está colocando a força virilha dele em mim, e, como a idiota que eu sou, eu travo e congelo. Eu tô tão aterrorizada porque eu percebo quão ruim a situação realmente é. Se eu não tentar sair agora, alguma coisa terrível vai acontecer comigo. Eu tento soar mais firme, mas sai um "eu realmente preciso ir ver meu namorado" patético. Felizmente, pela graça de Deus, ele me solda e se afasta. Tudo que ele fala é "desculpa" e acena com a mão antes de começar a ir embora. Eu entro na área gramada que eu queria ir tremendo. Nesse momento, eu consigo ver a área do condomínio onde meu namorado tá, mas não diretamente o apartamento. Eu pego meu celular, ligo pro meu namorado e começo a voltar para casa, olhando para os lados e para trás a cada passo. Eu falo pro meu namorado vir aqui agora, que alguma coisa aconteceu e eu tava com medo. Ele perguntou o que aconteceu, mas eu tava com medo daquele cara. De novo, eu estava preocupada que ele tivesse algum tipo de arma com ele. Se eu contasse pro meu namorado, ele ia sair imediatamente e tentar dar uma surra naquele cara. E eu estava aterrorizada que meu namorado se machucasse. O cara tinha mais ou menos a minha altura, 1,68, e meu namorado tem uns bons 1,88 e é forte, então ele podia ter dado uma surra naquele cara. Mas, de novo, aquele cara parecia muito louco. Eu não queria arriscar o cara ter algum tipo de arma que ele pudesse tirar. Meu namorado percebe que, felizmente, eu tô com meu celular. Eu começo a andar para um pedaço de grama para o cachorro ir. Antes que eu consiga chegar lá, o cara me fala para esperar um pouco. A gente tá numa área do condomínio que fica perto de umas escadas. A grama tá literalmente na minha frente, mas eu congelo que nem uma idiota. De novo, eu nunca estive nessa situação e aparentemente eu tinha as habilidades de sobrevivência de um amendoim. Ele senta nas escadas e fala: "Agora seu namorado não pode nos ver", e disfarça como se fosse uma piada. Ele começa a falar, mas eu não consigo realmente prestar atenção no que ele está falando, porque eu estou tentando encontrar uma forma de sair da situação sem me machucar.
Eu tô com medo de tentar correr ou pegar meu celular, ele tentar me segurar ou me machucar de alguma forma. Eu acho que preciso tentar ficar calma e despreocupada. Eu falo, ei, eu preciso ir, o cachorro realmente precisa ir no banheiro e eu preciso voltar pro meu namorado. Ele não parece resistir ao meu pedido, até que ele se levanta. Ele fala, então, posso te dar um abraço de tchau? Antes que eu possa responder, ele tá me abraçando, me empurrando contra a parede de cimento atrás de mim. Ele tá colocando a força virilha dele em mim, e como a idiota que eu sou, eu travo e congelo. Eu tô tão aterrorizada porque eu percebo quão ruim a situação realmente é. Se eu não tentar sair agora, alguma coisa terrível vai acontecer comigo. Eu tento soar mais firme, mas sai eu realmente preciso ir ver meu namorado patético. Felizmente, pela graça de Deus, ele me solta e se afasta. Tudo que ele fala é, desculpa, e acena com a mão antes de começar a ir embora. Eu entro na área gramada que eu queria ir tremendo. Nesse momento, eu consigo ver a área do condomínio onde meu namorado tá, mas não diretamente o apartamento. Eu pego meu celular, ligo pro meu namorado e começo a voltar para casa, olhando para os lados e para trás a cada passo. Eu falo pro meu namorado vir aqui agora, que alguma coisa aconteceu e eu tava com medo. Ele perguntou o que aconteceu, mas eu tava com medo daquele cara. De novo, eu tava preocupada que ele tivesse algum tipo de arma com ele. Se eu contasse pro meu namorado, ele ia sair imediatamente e tentar dar uma surra naquele cara. E eu tava aterrorizada que meu namorado se machucasse. O cara tinha mais ou menos a minha altura, 1,68, e meu namorado tem uns bons 1,88 e é forte, então ele podia ter dado uma surra naquele cara. Mas, de novo, aquele cara parecia muito louco. Eu não queria arriscar o cara ter algum tipo de arma que ele pudesse tirar. Meu namorado corre pra fora pra me encontrar, ele anda comigo e a gente deixa o cachorro fazer as necessidades dele, e a gente entra. Todo o tempo eu tô olhando pros lados que nem uma louca, aterrorizada que aquele cara fosse aparecer do nada. A gente volta pra dentro da casa e finalmente eu conto pro meu namorado a situação. Do jeito que eu previ, ele se levanta pra ir lá fora e dá uma surra naquele cara. Eu imploro pra ele não ir, porque eu tava aterrorizada que ele se machucasse, e finalmente ele se acalma e me consola. Depois disso, eu vi o cara mais uma vez, semanas depois. Eu e meu namorado estávamos indo pro meu carro para fazer umas coisas, quando uma caminhonete passa. Lá, no banco do passageiro, o cara tá olhando pela janela, encarando-me. Ele sorri e acena antes da caminhonete ir embora. Me deu muito nojo, eu me senti mal. Eu nunca mais vi ele, mas eu ainda olho por cima do ombro para qualquer lugar que eu vou. Mesmo que você ache que é seguro andar por aí, tem uns caras estranhos por aí. Não importa o que você vista ou a hora do dia, eles ainda podem ir atrás de você. Eu nunca mais andei sozinha pelo condomínio depois disso. Eu tomei decisões terríveis nessa situação que poderiam ter me machucado muito, porque eu era nova e ingênua. Apesar disso, já faz uns anos e eu aprendi com essa experiência. Eu não vou me colocar nessa mesma posição de novo. E pro cara que me seguiu, me aterrorizou e foi um cretino no geral, que a gente não se encontre de novo.